Ele é baterista, cantor, compositor, escritor e pai da Diana e do Tomás. Eu vou conversar um pouquinho com o Felipe Lemos. Tudo bem, Fê? Olá, boa noite. Quanta coisa. Primeiro eu queria que você contasse para mim como surgiu a ideia de escrever o livro. O livro, ele se originou do meu blog. Eu comecei há uns 7 anos atrás, no final de 2005, um blog para divulgar o meu primeiro CD solo chamado Hotel Básico. Esse blog eu resolvi contar histórias da estrada, do Capital Inicial e também do Hotel Básico. E a ideia era que eu publicando esse blog, os fãs do Capital Inicial, ao descobrirem esse blog, ao começarem a ler esse blog, eventualmente tomariam contato com as músicas, com esse novo meu projeto Hotel Básico, e enfim, e passariam a conhecê-lo também. Eu parei com o Hotel Básico em 2007, mas continuei com o blog. E continuei escrevendo até 2011, quando, na final, em dezembro de 2010, eu ganhei de presente do meu pai um envelope com todo o meu blog impresso, mais de 300 páginas. E ele é um editor, ele tem uma editora na área de biblioteconomia e estava querendo fazer um selo nessa editora para a literatura popular. E me sugeriu que aquele não podia ser o primeiro livro da editora. Eu fiquei lisonjeado com a ideia. Eu fiquei um pouco preocupado também, porque eu não sabia se um monte de blogs juntos, reunidos, fariam um livro, né? Porque os blogs são crônicas, né, na verdade. Venho para Juiz de Fora, por exemplo, aí conto como é que foi a viagem, como é que foi o dia na cidade, o show, as pessoas que eu conheci, hotel, restaurantes, as coisas engraçadas. E era basicamente isso o blog. Mas quando eu li tudo junto, eu achei que eu tinha um livro ali. Eu achei que era um documento importante sobre uma fase da minha vida, ou também sobre a história do Capital Inicial, que tem tão pouca coisa escrita, né, sobre a minha banda. E, sei lá, eu achei que eu tinha me tornado um melhor escritor à medida que eu fui escrevendo, e talvez isso servisse de estímulo para quem quisesse eventualmente começar a escrever, ver que para escrever tem que escrever. E você, como que é o seu processo de escrita? Como é a sua relação com a escrita, não só em relação ao livro, mas também as canções que você escreve? Eu sempre escrevi letras, né? Eu escrevo letras desde o fim do Aborto Elétrico, a banda que eu tive com o Renato, e antes mesmo de ter o Capital Inicial, de ter esse nome Capital Inicial, eu comecei a escrever, já pensando que minha futura banda ia precisar de letras, e eu não sabia se quem fosse vir a ser o cantor ia escrever, entendeu? Então eu já fui me antecipando a essa história de que ia precisar de letras. E eu comecei a escrever e gostei muito de escrever. A partir de 82 eu não parei mais de escrever letras. E o meu processo de escrever letras é meio fluxo do inconsciente, assim. Eu sento, pego meu caderno ou um raspa-papel, qualquer papel, entendeu? E de repente o que vem na cabeça na hora eu ponho no papel. Às vezes eu conheço uma pessoa e ela me traz algumas lembranças, alguma impressão, e aí eu passo o papel também. Uma das últimas letras que eu escrevi, eu estava com uma amiga minha e ela estava com uma blusa branca e caiu uma mancha de vinho. Caiu vinho e fez uma mancha de vinho, né? E aí quando eu cheguei no hotel, aquela imagem da mancha de vinho na blusa veio, eu comecei, uma mancha de vinho na cabeça, tinto, manchou o teu sangue, aí tarará, aí a letra ficou incrível, eu adorei. E assim, então, mas as letras vêm, às vezes, de acontecimentos do dia a dia, ou realmente você está doidão e escreve sem censura mesmo, né? Qualquer das coisas mais absurdas que você pode imaginar, você passou na cabeça, você tem que colocar, entendeu? É assim que eu faço letras, né? É raríssimo eu pensar num tema e, bem, agora eu vou escrever sobre o trânsito. Eu escrevi sobre as autoridades incompetentes, né? Mas isso faz muitos anos, foi em 87, e é uma letra vem a calhar, né, nesse momento da crítica que a juventude está fazendo às nossas autoridades constituídas. E foi engraçado que essa letra veio de procure as autoridades competentes, né? É um clichê, né? Autoridades incompetentes. Que legal, essa é uma ideia, uma letra. E aí, a partir daí, eu escrevi autoridades incompetentes. Mas sempre tem uma faísca, né? Algo dispara
e você começa a trazer as associações que essa ideia trouxe, você escreve as associações que essa ideia gerou, né? O blog não, o blog era uma questão, o blog é uma narrativa, são crônicas de estrada, né? É um diário da estrada, né? Então o blog é muito mais observação e você escrever o que aconteceu. E ao contar o que aconteceu, você começa a ver que certos detalhes que passavam despercebidos, você começa a lembrar deles, e esses detalhes acabam sendo mais importantes do que propriamente falar do show, por exemplo, né? Do show nem tem muito o que falar, todo show é do caralho, o show foi demais, sabe? Valeu, galera. Você tem uns clichês, e os shows normalmente são legais, né? É raro acontecer alguma coisa no show que você lembre-se como digna de nota. Eu estou lembrando agora de uma... Teve uma época, né, durante esses anos que eu escrevi o blog, né, de 2005 até 2011, que eu e o Dinho, a gente fazia um improviso. Ele estava tocando violão, ele ia para perto da bateria, começava a tocar um riff, e aí eu improvisava na bateria. E eu falo disso no livro, engraçado, porque é algo que era diferente, que fugia um pouco do normal. Falo também, claro, do acidente dele, né? Isso não tinha como ficar de fora, né? Foi em 2009, eu estava escrevendo. E aí o blog sofreu uma interrupção, que o Capital parou praticamente 6 meses de fazer shows. Quando o Capital voltou em 2010, eu continuei escrevendo e aí veio a ideia de fazer o livro. Os seus fãs podem esperar outro trabalho assim? Sim, mas eu não sei para quando. E quando eu faço essa pergunta, eu digo não só em relação a outro livro de crônicas, em relação à estrada, com o Capital, com o Hotel Básico, seja com o que for em relação aos seus projetos. Eu digo também em relação a canções que você escreveu e elas nunca foram lançadas, qualquer tipo de coisa que você escreve que você acha que vale um registro. Olha, então, em relação a escrever canções, eu continuo escrevendo e agora eu estou terminando o meu segundo disco. Agora o nome do projeto chama Hotel Básico mesmo. Esse disco vai se chamar Tributo ao Amor Vagabundo. Eu devo lançá-lo agora em setembro. Eu estou dando uma data, 21 de setembro. Eu estou produzindo esse disco há 2 anos já. Eu canto nesse disco. Eu tenho uma cantora convidada chamada Carol, uma garota muito bacana. As letras todas são minhas. Não, fora uma que é uma parceria minha com a Bianca, da banda Lila, que também canta essa música. E eu quero publicar meu próximo livro, provisoriamente ele se chama A História das Letras. E aí eu vou contar toda a minha participação como letrista no Capital Inicial, todas as letras que eu contribuí, ou como autor principal, ou em parceria. E vou publicar também todo o meu material inédito. E isso é um projeto, é o meu próximo projeto. Eu já comecei a escrever o primeiro capítulo dessa História das Letras. Já está escrito, na verdade, que é justamente o dia que eu ligo para o Renato e ele fala: Fê, acabou, tô fora. E aí é nesse dia que eu escrevo minha primeira letra. E é justamente uma letra sobre o Renato. E é forte, pesada, assim, né? Mas aí eu fico pensando... É engraçado que quando eu terminei de escrever o capítulo, eu falo: mas será que essa letra não é sobre mim? Né? Em vez de ser sobre ele? Aí a parede desce assim na minha cabeça. E eu me encolho na cama. Aí termina o primeiro capítulo. Aí eu não comecei o segundo. O segundo é pegar o material mesmo, ir no fundo do baú. E esse livro tem um projeto gráfico que vai ser elaborado, vai ser trabalhoso de fazer, porque eu quero incluir os manuscritos. Eu quero que a pessoa veja de onde surgiu aquela ideia, de repente um monte de besteira escrita, lá no meio tem uma frase. Dessa frase, a letra, depois que virou uma canção, surgiu. Então eu quero mostrar isso nesse livro. E eu quero publicar tudo que eu já tenho de coisas inéditas. Mas isso eu acho que é um projeto daqui a uns 2, 3 anos, pelo menos. Antes disso eu lanço o Tributo ao Amor Vagabundo agora. E ali eu volto a exercer a minha veia poética. Queria que você contasse pra gente também um pouquinho sobre como surgiu o Hotel Básico, desde o primeiro CD até os dias de hoje. Bem, o Hotel Básico, ele surgiu de um processo
né? Tudo na minha vida são processos, as coisas, nada acontece assim de repente. Eu comecei a fazer música eletrônica no final dos anos 80, logo após o disco Independência do Capital Inicial. No próprio disco Independência, inclusive, não, mas no disco Independência ainda não tem, no disco Independência não tem nada, tem letras minhas, né, inclusive a maior parte das letras do Independência são minhas, mas foi nesse disco, com a participação do Bozo Barretti, que eu comecei a ficar mais ligado na parte eletrônica, assim, que era aquela tecladaria toda que o Bozo tinha, e particularmente uma caixinha que era o tal do sequenciador, que gravava a performance dele, né. Aí eu falei, pô, eu posso usar isso também. E aí, já em 88, eu comprei meu primeiro equipamento e comecei a compor. Eu vi que eu tinha ideias musicais e eu conseguia, com o sequenciador e com os samplers, com bateria eletrônica, eu conseguia criar bases, né? Eu chamava de bases. E esse processo, algumas das minhas ideias acabaram virando músicas para o Capital Inicial. No disco de 89, Todos os Lados, a música Mumble Club, ela surgiu de uma bateria que eu fiz, mas foi uma batida que eu fiz com bateria eletrônica, né? A música que abre o disco. E no disco de Eletricidade, 91, tem uma música que chama Chuva, que aí a base toda é minha, a linha de baixo, a harmonia, enfim, né? O tema de teclado, com uma letra do Bozo Barretti. Então eu estava começando a trabalhar com isso, o Capital Inicial se separou, né? Eu passei, quando o Bozo saiu, eu passei a cuidar da parte eletrônica do Capital, então a gente viajava com samplers, com sequenciadores, eu disparava essa parte eletrônica, percussão eletrônica que a gente tinha no nosso show. Eu fui trabalhando isso e fui compondo, fui desenvolvendo esses temas durante os anos 90, mas eu sempre achava que faltava alguma coisa. E foi mais engraçado que foi em 97, quando eu trabalhei com duas amigas, a Ariela e a Silvana, e elas fizeram melodias para aquelas minhas bases, né, usando letras que eu tinha. Uma era uma letra que eu tinha, a outra uma letra que a Ariela fez. E aí eu entendi que era aquilo que eu estava procurando. Eu queria usar a eletrônica, mas para fazer canções, não para fazer música só para pista, né? Porque eu não sou um DJ, né? Eu gosto de eletrônica, mas minha formação é canção. Eu venho dos Beatles, depois o heavy metal dos anos 70, o punk rock, o pós-punk, então tudo tem a ver com canção. E aí em 98 eu falei, pô, então é esse o caminho. Quando eu fui andar nesse caminho, o Capital Inicial voltou. Aí eu falei, bem, não dá para servir a dois senhores. Aí eu fechei o baú do Hotel Básico e, né, mergulhei de cabeça com o Capital e deu super certo. Só que em 2003 eu senti vontade de voltar, de recuperar aquele trabalho. E já vendo também que o Capital Inicial tinha mudado, que aí o Dinho já estava compondo 100% do material, não ia haver espaço para eu desenvolver as minhas ideias dentro do Capital Inicial. Então o Hotel Básico surge também como uma maneira de eu continuar trabalhando como compositor, não deixar essa peteca cair. E foram 2 anos, de 2003 até 2005, eu fiz uma demo do meu material, achei um produtor, gravei durante 1 ano, 2004 foi o ano que eu gravei o disco, em 2005, ficou pronto em 2005, até produzir capa e tudo mais, ele só saiu no final de 2005. O bagulho é louco e o processo é lento, né, quando eu paro para pensar. E eu trabalhei com turnê do Hotel Básico em 2006 e 2007. Mas assim, era uma ideia muito nova, eu ainda não tinha ela formatada. Eu fui aprendendo, fazendo. E nisso eu tive alguns tombos, algumas coisas desagradáveis aconteceram. Tanto que em 2007 eu falei, não, tá bom como primeiro passo. Agora vou preparar um próximo disco e aí vir com um show mais consistente, um show mesmo, né? E nisso passaram-se 5 anos, até que em 2011 eu falei, pelo amor de Deus, vamos começar esse segundo disco, né? Aí comecei o segundo disco que eu estou terminando agora, 2 anos produzindo esse disco. Não dá tempo, né? O Capital Inicial toma todo o meu tempo. Eu produzo o disco durante a semana, nos dias que eu tenho livres, e às vezes eu trabalho 4, 5 dias num mês, porque os outros dias todos estão ocupados com viagem ou com compromissos do Capital Inicial. Mas eu não estou com pressa, eu estou querendo só ter certeza que ele vai sair melhor do que o primeiro. E eu tenho certeza que ele está melhor que o primeiro.
Fê, eu queria agradecer a sua presença, por você estar recebendo o All Pop Stuff aqui. Eu quero que você fique à vontade para fazer um convite para todo mundo que estiver assistindo a gente, para conhecer não só o seu livro, mas também para conhecer o seu projeto, que é o Hotel Básico. Pô, então, galera, muito obrigado por terem escutado este batedor de panela aqui. E o programa é Pop Stuff? All Pop Stuff. All Pop Stuff? Como assim, all? De tudo. All Pop Stuff. Wow, that's a cool name, guys. Yeah. Então, começando de novo, eu queria agradecer a todo mundo aqui que ouviu o nosso bate-papo aqui no All Pop Stuff. E eu gostaria de convidá-los para conhecer um pouco mais do Hotel Básico. Vocês podem me seguir no Twitter, @hotelbásico. Eu tenho uma página no Facebook, Felipe Lemos, mas eu sou muito chato para aceitar as pessoas. Mas vocês podem tentar. E eu tenho MySpace ainda.com/Felemos, mas o MySpace está lá abandonado. Mas agora que eu estou terminando o meu projeto, eu vou fazer uma página do Hotel Básico, eu vou colocar o Hotel Básico na rede, nas rádios virtuais, em todos esses mecanismos que as pessoas, a rede, né? Eu deixei isso um pouco de lado enquanto eu estava produzindo a música. Tanto que eu tirei do MySpace, eu tirei da rede todas as músicas do Hotel Básico do primeiro disco. Eu só deixei uma música lá que nem está no disco, inclusive. Eu tenho um clipe, um vídeo no YouTube chamado Jardim das Gueixas, que é a primeira música do disco do Hotel Básico. Também está lá, quem quiser conferir. E aguardem. O Hotel Básico vai dar o que falar.